Olá, sejam muito bem-vindos à aula de artes. Estão com saudade de vocês, finalmente terceiro ano, e espero que esse ano seja um ano muito bom e que as coisas melhorem e que a gente possa estar juntos aí coladinhos na sala de aula em breve. Esse ano a gente vai estudar vários assuntos legais e um deles é a arquitetura, que é o nosso primeiro assunto desse ano. E eu queria saber de vocês, que vocês devem estar se perguntando, por que estudar arquitetura? E aí eu vou responder para vocês. A arquitetura é a habilidade de criar espaços adequados às várias atividades que nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo da vida. Quer um exemplo? A gente nasce em hospitais, depois a gente vai para casa, depois a gente estuda em escolas, aí a gente se diverte em shoppings, estádios, praças, que mais? A gente usa transporte público ou transporte privado, e todas essas coisas são feitas e pensadas por arquitetos e urbanistas. Para quem não sabe, urbanista é o arquiteto que pensa na logística da cidade. Então, nas ruas, praças, como que vai se desenvolver. Então, as cidades que foram projetadas, elas foram pensadas por arquitetos e urbanistas. E tudo que é desenvolvido e pensado, né, com a arquitetura, ela é muito mais bem resolvida, né? Então a gente consegue ver, né, o trabalho, né, dos arquitetos nessas cidades que foram ditas como planejadas, Curitiba, Brasília, Palmas, lá no Tocantins, foram cidades que foram planejadas, setorizadas, e elas se desenvolvem de uma maneira muito mais justa com a sociedade. Então, esse é o papel da arquitetura, né? Ela dá conforto às nossas vidas. E isso não depende só de dinheiro, né? A gente pensa, mas só tem arquiteto quem tem dinheiro. Não, isso não é uma verdade. O arquiteto também resolve coisas simples, né? E de uma maneira sustentável, de uma maneira, né, que a pessoa precisa, né, desembolsar grandes quantias de dinheiro e etc, né? Então, a função da arquitetura é dar qualidade de vida, beleza, justiça social e equidade. Para quem não sabe o que é equidade, é imparcialidade, é igualdade de direitos, né? E isso que a gente vai ver nessa nossa primeira aula introdutória de arquitetura. Eu gostaria de que vocês, né, quando tivessem esses próximos dias, que vocês, assim, observassem Itapema, observasse a meia praia no caminho para a escola, observasse o bairro e a rua onde vocês moram, e tivesse uma ideia das diferenças de casas, de prédios, de construções públicas, apesar de a gente não ter muito aqui, mas assim, essas diferenças. Itapema não foi uma cidade planejada, como a maioria das cidades litorâneas. Cidade litoral, ela tem um problema maior, né, de planejamento. Por quê? Porque ela tem uma estreita faixa de terra. Então, do mar até a montanha lá no fundo, esse espaço é muito pequeno. Então, elas são retangulares, compridas e estreitas, porque elas estão imprensadas entre o mar e a montanha. Isso dificulta muito o espaço urbano. Aqui em Itapema a gente vê que a gente tem bastante deficiência de espaços públicos. O que são espaços públicos? São escolas, creches, praças, né, hospitais, coisas, ou seja, são coisas para a população. E nesses espaços públicos também tem que ter áreas de lazer. Então, o nosso grande espaço de lazer de Itapema é o calçadão da meia praia e do centro, que agora está pronto. Ele é chamado de parque linear. Por quê? Porque ele desenvolve as questões, né, uma melhora da questão urbana, então, de locomoção, de lazer, né? Porque, por exemplo, o calçadão da meia praia, ele serve de meio de transporte para quem está de bicicleta, de uma maneira mais segura. E isso foi pensado por um arquiteto, né? Então, quando lá atrás, muita gente, muitos de vocês nem, né, nem estavam aqui em Itapema,
ou eram muito pequenos. Ali essas questões foram discutidas mais ou menos ali em 2006, 2007. O calçadão, o Parque Linear da Meia Praia, do calçadão da Meia Praia, eles queriam que, em vez de uma faixa maior de calçadão, tivesse uma avenida para carros. E o prefeito da época teve a visão, era um homem muito visionário, de que não, de que a população precisava de um local seguro para caminhar, para se exercitar, para brincar, até mesmo na questão de ir para a praia, etc. Não foi só pensado no turismo dessa vez, foi pensado em quem mora. E a gente sabe que para quem mora aqui, o calçadão da Meia Praia é fundamental para as nossas vidas, né? Porque é um dos poucos lugares que a gente pode andar, caminhar com segurança, sem ter, né? Sem estar com medo de ser atropelado e etc. Né? Já o calçadão do centro, que ficou pronto agora, ele já tinha consolidada a avenida, né, que separa as casas e os prédios da praia. Ela já estava ali consolidada. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma faixa maior de calçada, com ciclovia, lugares de para sentar, lugares de exercício e, né, mantiveram as árvores, que é uma coisa assim que é muito louca nessa cidade, porque a gente tem toda a montanha linda lá no fundo, toda verde e nenhuma árvore na Nereu Ramos, nenhuma árvore na Segunda Avenida, fazendo com que a gente quase derreta quando a gente, né, pessoal que estuda de manhã e para o pessoal que estuda à tarde, né, ou já estudou à tarde, derreta na entrada e na saída da escola, né? E o pessoal que estuda à noite também sabe que andar na avenida meio-dia, 1 hora, é assim, simplesmente infernal. A gente vai procurando o quê? A sombra do quê? Dos prédios para se esconder. E todo mundo sabe, se não sabe, vai aprender agora, que uma árvore é equivalente a vários ar-condicionados. Então, quando a gente está debaixo de uma árvore, a gente fala, fresco, né? Então, por que não plantar árvores? Porque ela precisa estar dentro desse plano e dessa concepção arquitetônica e paisagista e urbanista da cidade. Então, são várias questões que a arquitetura envolve. Ela não envolve só na construção de prédios, né? Só na geração de empregos, né? Ela envolve a qualidade de vida de quem vai viver aqui, né? Então, vocês, né, como outros alunos que eu já tive, né, desde 2008, quando eu dou arquitetura para o terceiro ano, né, para justamente conscientizar vocês da importância da arquitetura. E eu já estou colhendo frutos. Eu tenho umas 3, 4 ex-alunas arquitetas que estão trabalhando na cidade, fazendo a diferença na vida da nossa população. E isso é muito bacana, isso é muito gratificante, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudando alguns conceitos, né, que a gente vê aqui na cidade, na região. Né? Se vocês observarem, e vai fazer parte da tarefa, da primeira tarefa de vocês, não é tarefa escrita, é tarefa de observação e de fotografia, já vamos entrar já um pouquinho ali no segundo tema desse ano, que é a fotografia, já vamos fazendo aí os exercícios, vocês vão ver, né, nessa tarefa, as diferenças de como eram os prédios antes e como são os prédios agora, né? Para quem costuma ir a balneário, ou, né, observar a diferença de espaço entre os prédios, né? E tantas outras coisas, né, que desencadeiam em qualidade de vida. Então, quando os prédios são muito coladinhos, um do lado do outro, sem espaço, né, entre eles, isso dificulta né, a circulação de ar, a incidência de luz solar, né, a entrada de luz solar, e isso não é só uma questão estética, né? É uma questão de saúde. Um apartamento que não tem ventilação direito, que não tem insolação, né, que não recebe sol direito, o que acontece? Mofa tudo. E mofo dá, né, problemas de saúde muito sérios, né? Todo mundo já sabe disso, né? Da rinite, da pneumonia, da asma, né? Então, assim, isso é qualidade de vida. Então, por isso que os prédios têm que ter espaço entre eles para passar o ar, né? Tem que ter boas janelas, né? Grandes aberturas para
ter a ventilação, que a gente chama de ventilação cruzada, entre janela e porta, né? Então, todas essas coisas é para melhorar a nossa vida. E tudo isso é pensado por um arquiteto. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas eu estou no terceiro ano, eu não sou arquiteto, nem quero fazer arquitetura. Ah, mas um dia você vai construir uma casa? Um dia você vai poder ajudar na sua comunidade, aonde você mora, no bairro, né? E a gente vai estudar vários fatores que envolvem a arquitetura, desde a altura dos prédios, que também envolve a insolação solar, né? Então a gente tem aqueles gigantes, aqueles prédios gigantes em Balneário, o que que faz com o sol? O sol bate e não chega sol na praia, não chega sol nas ruas, e isso tudo é qualidade de vida. Se a gente não precisasse do sol, ele não estava aí, certo? E hoje, né, preparando a aula de vocês, estudando, né, eu estava lá sapeando algumas coisas no Instagram sobre arquitetura e eu achei uma coisa muito legal e que eu quero que vocês dê uma passadinha lá, olhem, leiam as matérias, leiam as comentários ali das fotos. Dentro da página do @Maurício Arruda, que fazia o Decora do GNT, ele está colocando lá o trabalho de mulheres fantásticas, chamado Arquitetura na Periferia. Esse @Arquitetura na Periferia. Essa página é um trabalho fantástico que ensina mulheres da periferia a construírem e reformarem as suas casas com as próprias mãos. E é um trabalho fantástico, é uma ONG, né, que recebe, né, doações em dinheiro para ensinar mulheres a construir e reformar suas próprias casas. Gente, eu quase chorei de tão fantástico que é o trabalho dessas pessoas, né, de ensinar. E a gente vê isso, né, e elas ensinam mulheres por quê? Porque a maior parte das arrimos de família, ou seja, as chefes de família, né, no nosso país são mulheres, mulheres solo, né, e que cuidam dos seus filhos, né, com muita dignidade, né, mas que às vezes não tem um estudo, não tem uma independência até, e até uma questão assim, sabe, de falar assim, não, eu vou fazer eu mesma a minha reforma, eu mesma vou fazer, e, né, seja o que Deus quiser. Então elas dão capacitação para essas mulheres, para elas poderem fazer as suas próprias reformas, e isso vai dar bastante tempero e bastante conhecimento para vocês com os projetos futuros que vocês vão fazer aí no longo desse semestre em arquitetura. Nós vamos estudar os 6 meses de arquitetura, mas nós vamos estudar bastante tempo. A gente vai falar de arquitetos famosos, arquitetos brasileiros que foram importantíssimos para a arquitetura brasileira e mundial, como Oscar Niemeyer, entre outros, né? Então, Lina Bubardi, São Paulo, e mais uns aí que eu vou guardar de suspense para vocês. A tarefa de vocês dessa semana é a seguinte: vocês vão fazer um trabalho de pesquisa visual. Vocês vão visualizar o que é a arquitetura antiga de Itapema, a diferença dos prédios antigos para os prédios novos. Então, vocês vão fazer registros em fotografia, com o celular de vocês mesmo. E vocês vão observar também, ao longo dessa caminhada de vocês, a diferença estética das construtoras. Então, por que um prédio da Dalo é diferente de um prédio da Pascoaloto, da Rosecon, etc. E aí tinha algumas fotos, pode ser aí umas 6 fotos mais ou menos, para não ficar muito carregado depois para vocês me mandarem. Vocês podem tirar várias, né, que vocês já vão depois aprender em fotografia, mas já vão treinar já. A gente sempre tira várias fotos de vários ângulos diferentes para depois selecionar e mandar só as que estão boas. Então, para mim, vocês vão mandar umas 6 fotos, tá? Primeiro, arquitetura velha e arquitetura nova em Itapema. Então, diferença dos prédios antigos para os prédios novos. E ele vai lá escrever nos comentários a foto para mim assim, eu achei que os prédios velhos eram construídos assim, 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 agora os novos são construídos assim, assim, assim. E depois vocês vão fazer fotos de estilos arquitetônicos entre as construtoras de Itapema, certo? Então aí vai tirar uma foto lá do Dalo e falar, eu acho que ele é desse jeito, não tem
certo e errado. Vocês vão botar aquilo que do conhecimento de vocês, e aí a gente vai fazendo depois um bate-papo de dúvidas, né? E de repente no chat, fazendo assim essa visualização da cidade, conhecendo um pouco melhor a cidade que a gente mora. E aí depois vocês vão fazer depois que esse passeio que vocês vão fazer sozinhos, a gente fazia junto. Mas tudo bem, vocês vão fazer sozinhos e depois, se Deus quiser, a gente vai fazer alguns passeios, né, fotográficos juntos nós, né? E a gente vai fazer isso. Então vocês vão fazer essa atividade, eu vou escrever ela direitinho lá nas atividades e essa atividade é sempre quinzenal, tá? Então vocês vão agora fazer para pro Felícia, deixa eu abrir aqui o calendário, né? Essa atividade eu estou postando hoje, 15 de março, e vocês têm até 29 de março para entregar, tá? Então, vocês têm 2 semanas, né, para assistir e fazer essa pesquisa na rua, né, para a professora, para matéria de artes, tá? Podem fotografar casas também, casas modernas, casas mais novas, casas mais antigas, casas que a gente sabe que né, são mais tradicionais, né, bem antigas e etc. Tá bom? Então, eu vejo vocês daqui uns dias, na nossa próxima aula, né? E um beijo enorme no coração de vocês, se cuidem, tá? E até mais. Beijo.